Galera, tudo bem? Eu só vou fazer um complemento sobre o vídeo anterior que eu falei agora há pouco. Eu acho isso importante ser registrado. O jornalismo, e tem inclusive uma pessoa que acaba assistindo, ele tem razão em uma coisa, em dizer. O jornalismo, ele tem sua parcialidade. A gente sabe, nós sabemos que as mídias são enviesadas. A maioria. Mas, ela tem que ser equidistante da notícia. Equidistante dos fatos. O que significa isso? Isso eu aprendi com o Augusto Nunes. Você tem que observar os fatos e analisar friamente a informação, passando a notícia como ela é, sem distorcer um fato, sem distorcer algum detalhe, algum ponto. Porque é uma história. Nós estamos registrando a história e compartilhando essa história. Então, é claro, você não vai dar para poder você compartilhar 100% tudo. Por isso que elas são enviesadas. Por exemplo, a Fox News. São republicanas. Eles vão apoiar o Donald Trump. A mesma coisa vale, por exemplo, a Globo. A Globo vai apoiar o Lula. Não vai apoiar o Bolsonaro. Sempre atacou o Bolsonaro. Reparou isso? Mas, detalhe, o problema maior é a antiética jornalística que existe aqui nesse país, que está totalmente desregulada. O que eu quis dizer com isso? Eles estão fugindo do princípio que é muito necessário o jornalismo, a equidistância. Você se afastar da notícia e da notícia como ela, sem opinar, sem colocar uma coisa que não tem nada a ver com a sua realidade. Porque isso vira uma opinião. E quando você analisa a notícia e coloca a notícia dessa forma, toma uma situação muito perigosa. Por quê? Você vai criar uma coisa chamada tendenciamento de informação. Você vai tendenciar o fato, vai distorcer o fato em prol de algo. Em prol da emissora, em prol do governo, contra o governo, seja o que for. Então não vai fazer muito sentido. E aí que entra a questão do porquê realmente o jornalista tem que ser mais um observador e trabalhar de acordo com o que a música pede. Só. Agora, você ir contra os princípios e culturas de uma empresa, aí é diferente. Contra uma empresa de mídia é diferente, não tem como. Agora, você ir contra os princípios éticos jornalísticos que exigem uma honestidade intelectual. E principalmente que não misture opinião com fato. Porque aí que está o problema. Aí que mora o problema. Não é só o lado da esquerda, também o lado da direita está cometendo o mesmo erro. De distorcer o fato e não analisar a questão. Porque vamos ser sinceros, e tem provas, a história do SBT é provável. Tem como poder provar. O Silvio Santos e a família Bravanel são pragmáticos. São pragmáticos. E eles entendem que a SBT é uma concessão pública. Quem deu a concessão pública ao SBT existir foi na época da ditadura militar. Foi do finalzinho da ditadura militar. Naquela época, a SBT tinha que defender os governos e tinha que ficar a favor do governo. Veja bem, não é imparcialidade que é o grande ponto. O grande ponto é ética moral e ética profissional que tem que ter. Uma ética de forma intelectual. Separar as coisas. Isso não está acontecendo. Não acontece nas mídias. E é que nós estamos vendo a mídia marrom. Nós estamos vendo muitas mídias enviesadas, muitas coisas que não é para acontecer. Tá rolando. Então, para um pouquinho e pensa o que eu quis dizer com isso. Tá bom? E também, antes que alguém me ataque, e entenda por que eu defendi veementemente a SBT. Assim como posso defender a Band, posso defender a Record, a Globo, porque eu trabalhei para eles e, de certa forma, trabalho. Vamos dizer assim. A gente trabalha. Porque quem faz figuração, quem faz novela, quem trabalha com informação, isso, às vezes, se for um dia convidado para isso, eu tenho que ter respeito a essa emissora. Eu não posso fugir disso. É assim que funciona. Eu não posso fugir do que eu penso. Eu posso pensar diferente. Eu tenho o meu direito.
Assim como você tem o direito de não gostar. É assim que funciona. É a questão de livre comércio, livre escolha. Agora, o que não pode acontecer é desrespeitar e ultrapassar o limite do que seria o razoável. Por isso que eu falei que paciência tem limite. Porque não dá. Temos que ter limites com as coisas e entender os fatos. Separar o joio do trigo e analisar as coisas, mas de uma ética intelectual honesta. Tem uma exigência à honestidade intelectual da informação. Porque se você está falando uma opinião, é sua opinião. Não é da empresa. É a sua. É do jornalista. Tá dando. Coisa que na conta não deve ser nem considerado jornalista. É outra coisa. Que se fosse jornalista mesmo, a meu ver, ele dá a notícia como ele tem que ser. Pode até cortar algum elemento, pode até não distorcer, mas sim pode até falar, não falar sobre o Trump, pode até falar, não falar, pode até defender o governo, pode ser lá o que for, é escolha da empresa, da editorial. Mas o que não pode acontecer é haver uma coisa chamada desonestidade intelectual, a ponto de enganar tanto um lado como o de outro. A mesma coisa vai para a esquerda, também vai para a direita. Os dois lados estão errados. Os dois. Ao meu ver. Os dois. Então, não vamos ser aqui hipócritas e não vamos ser tolos nesse ponto agora. Porque nem um lado nem outro está ajudando. Só está piorando a situação.